no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. É que é uma alegria poder estar aqui nesta noite com os irmãos. E eu vou estar lendo enquanto os irmãos estão de pé. Depois eu agradeço a Deus, ao pastor Charley e toda a congregação, toda a igreja. Marcos capítulo 5, quem encontrou, diga amém. Isto. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na minha versão, versículo 25 em diante. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar em sua veste, ficarei curada. Amém? Você pode se assentar, amados irmãos. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Pastor Charley, estive aqui há mais ou menos 2 semanas, na segunda-feira, culto de libertação, e foi uma bênção muito grande, né? Irmão Manassés, sua esposa estavam aqui, o casal ali também estava, né? Foi uma bênção, e hoje eu pude vir com a minha família, ou com parte da minha família, né? Minha esposa, meus 2 filhos, minha nora, né, Júlia? Namorada do Tiago, Miguelzinho é o menor, e a minha esposa Márcia. Nós fazemos parte do Ministério Despertando Vidas, em Inhaúma, e lá estamos servindo ao Senhor, e é uma alegria muito grande rever o pastor Charley, depois de alguns anos, enquanto eu dirigi uma congregação. Você pregou lá 2 ou uma vez? 2 vezes, né, pastor Charley? Pregou lá 2 vezes, eu dirigi uma congregação durante 5 anos, e é bom nós termos amigos que nos aproximam do altar. É bom nós termos amigos que nos aproximam da comunhão com Deus. Então, mesmo longe, né, mesmo um pouquinho distante, a gente tem acompanhado o trabalho que um ou outro vai fazendo, e a glória do Senhor, o nome do Senhor vai sendo exaltado em nossas vidas. Amados irmãos, nós estamos falando, às quartas-feiras aqui, os irmãos têm falado, sobre milagres de Jesus. Cada quarta-feira alguém tem vindo aqui e tem ministrado sobre o que Jesus fez. Só que quando nós falamos o que Jesus fez, nós também entendemos que Jesus pode fazer, ou que Jesus pode continuar a fazer. Não é somente o que ele fez, porque ele fez, faz e continuará fazendo, porque ele é Deus. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a palavra de Deus, tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, ou quando nós observamos milagres que o Senhor fez, milagres que o Senhor realizou, a gente entende que ele tem o poder de continuar a realizar na vida do seu povo, na vida daqueles que o seguem, na vida daqueles que o buscam, meus irmãos. E o texto que nós lemos no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, o Senhor Jesus ele é parado por um homem chamado Jairo. Nos versículos anteriores, Jairo ele para o Senhor e fala para o Senhor que a sua filha estava enferma. A filhinha de Jairo, com aproximadamente a idade que esta mulher estava com o fluxo de sangue, 12 anos, a filha dele estava enferma. E Jairo, então, ele vai caminhando com Jesus. Jairo, então, ele vai andando com Jesus em busca do seu milagre, porque a gente precisa também entender que não há milagre sem busca, meu irmão. Não há milagre sem a gente se disponibilizar. Não há milagre sem com que nós venhamos a ir ao encontro do Senhor, para que o Senhor derrame da sua bênção sobre a nossa vida. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então, nós precisamos a cada dia, nós precisamos a cada culto, nós precisamos a cada momento que temos de ir ao encontro do Senhor. E aí, meu amado e minha querida, independente do tamanho do problema, nós precisamos entender que o nosso Deus continua sendo maior do que todo e qualquer problema.
toda e qualquer dificuldade. O nosso Deus, ele está acima de tudo. O nosso Deus, ele está acima de todos. O nosso Deus, ele continua governando todas as coisas. E ele então, Jairo, ele vai caminhando com Jesus, e pense que sempre onde Jesus estava, uma multidão o cercava. Onde Jesus estava, uma multidão estava se aproximando do Senhor. É claro que alguns, por curiosidade, é claro que alguns, como a turma religiosa da época, os judeus, os fariseus, os saduceus, a parte do sinédrio, eles estavam indo atrás de Jesus para pegar Jesus em alguma falha, em algum erro, mas grande maioria, ou a grande parte, ela ia atrás de Jesus para que Jesus realizasse algo na vida deles. E assim nós encontramos Jesus nesse momento, cercado de uma multidão. Aí vem uma mulher com 12 anos. Esta mulher estava sofrendo de uma hemorragia que não cessava. 12 anos, a Bíblia fala que esta mulher, ela gastou tudo aquilo que ela tinha. Esta mulher, meu amado e minha querida, ela estava sofrendo demais. Esta mulher, ela estava padecendo demais. E a gente entende que, às vezes, o sofrimento não é na área física. Aqui é na área física, mas esse sofrimento desta mulher na área física também estava a sua área emocional. Por quê? Porque ela não tinha relacionamento com o seu esposo. Ela era considerada uma mulher impura. Esta mulher, ela não podia estar no templo e nem na sinagoga. Esta mulher, ela não podia, dentro da sua casa, tudo que ela utilizava era separado. Por quê? Porque ela era considerada uma mulher impura. Então, isso na cabeça desta mulher, com certeza estava mexendo com ela. E não foram 12 horas, nem 12 dias, e nem 12 semanas, e nem 12 meses. Foram 12 anos. Então, mês após mês, ano após ano, esta mulher estava tentando, de alguma forma, de alguma maneira, ir ao encontro da cura. É claro que ela devia ter alguma posse, e ela foi gastando, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo aquilo que ela tinha com medicamentos, com médicos. É claro que ela foi gastando, e é muito difícil quando nós vamos indo ao encontro, a uma bênção, a algo para a nossa vida, e isso não chega. E a gente, irmãos, de repente para no meio da caminhada, para no meio da trajetória, e de repente a gente pergunta: onde está Deus quando eu estou sofrendo? Onde está Deus quando a situação na minha vida, ela está indo a reboque? Onde está Deus quando o problema, ele vem sobre aquilo que eu estou passando? O tema que o Senhor colocou no meu coração para esta noite é: o que a verdadeira fé faz na vida de uma pessoa? Quando nós temos uma fé enraizada no Senhor, o que esta fé ela faz na nossa vida. Esta mulher, observe, amado e querida de Deus, que quando ela ouve sobre Jesus, Jesus está passando próximo onde esta mulher estava. Acende algo que o pastor Charley aqui falou pelo menos 4 vezes no momento que ele estava falando sobre oferta. Ele utilizou uma palavra, eu não sei se os irmãos lembram, e a palavra foi esperança. Esta mulher, ou nesta mulher, acendeu, dizendo melhor, uma esperança. Ela começou a ter uma esperança, e esperança, irmãos, não é simplesmente uma expectativa. Eu posso ter uma expectativa. Expectativa é algo natural. Expectativa está no campo de algo que pode acontecer. Por exemplo, eu vou sair daqui e tenho a expectativa de chegar na minha casa com a minha família. É algo natural, é algo que não precisa de um milagre, é algo que não precisa de uma intervenção divina, é algo que Deus não precisa operar um milagre para que eu chegue na minha casa. É algo natural. Assim como eu vou sair daqui, os irmãos sairão daqui, assim como pessoas que estão andando e passando pelas ruas aqui ao nosso derredor, estão indo aos seus determinados destinos. É claro que tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus, mas é algo natural. Não precisamos de um milagre nesse sentido. Agora, a esperança é diferente. A Bíblia fala que
nós esperamos aquilo que nós não vemos. Esperar, irmãos, é nós acreditarmos contra aquilo que os nossos olhos estão vendo. Em que sentido eu estou falando isso? A Bíblia fala que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Esse creu Abraão em Deus apoiou-se Abraão em Deus, escorou-se Abraão em Deus. Abraão, ele se escora em Deus, ele se lança nos braços do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para realizar a promessa que tinha falado na vida dele, e assim o aconteceu. Então nós precisamos ter esperança em Deus. Para que o milagre aconteça na nossa vida, imagina se nós passamos ou estamos em busca de um milagre, e de repente vem um problema, e no meio deste problema a gente simplesmente decide não caminhar mais. Como que nós vamos chegar ao outro lado da margem? Eu preguei aqui, e eu preguei justamente sobre isso, quando o Senhor fala aos seus discípulos, passemos para outra margem. E eles então, atravessando o mar da Galileia, vem uma tempestade. O que passa na cabeça de um discípulo, quando os discípulos estão seguindo a voz do mestre, mas de repente vem uma tempestade sobre a vida dele, ou sobre a vida deles. O que passa na cabeça de uma mulher como esta, uma mulher que estava emocionalmente abatida, uma mulher que estava de repente abalada, uma mulher que estava vendo a única solução para a vida dela era encostar na orla do mestre chamado Jesus. A expectativa ou a esperança, dizendo melhor, desta mulher era: se eu apenas tocar em sua orla, em sua veste, eu serei curada. Irmãos, quem falou para essa mulher, se ela tocasse, ela seria curada? Quem falou para ela? Vai lá, toca que você vai ser curada. Não. Ela ouviu que Jesus tinha realizado milagres. Ela ouviu que o Senhor tinha feito alguns milagres. Então ela foi crendo. Ela foi esperando. Só que a nossa esperança, irmãos, ela não pode ser no passado e nem deve ser somente no futuro. Obrigado. A nossa esperança, ela precisa ser hoje, ela precisa ser no presente. Quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus recebe, a mensagem, um recado, para ele ir até Betânia curar Lázaro, o Senhor não podia dar só uma palavra e Lázaro não seria curado? Só que o Senhor não faz isso. Ele fica mais alguns dias onde ele estava, e quando ele chega a Betânia, Lázaro já estava 4 dias de morto. E é interessante que quando ele está chegando, as pessoas falam: olha, o mestre está vindo. Jesus está chegando. Maria, ela vai ao encontro do Senhor. A Bíblia fala que Maria, ela se prostra. Maria, ela tem um posicionamento, uma direção de se prostrar e de falar: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que a Marta, ela vai na frente. Observe que Marta, quando a gente fala de Marta e Maria, Marta é sempre aquela que se precipita mais, aquela que fala mais: Senhor, o Senhor não está me vendo, eu servindo sozinho, enquanto a minha irmã está aí só te ouvindo. A Marta, ela é assim. E quando Marta chega, irmão, ela toma a mesma atitude que Maria. Ela se prostra e ela fala a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que o Senhor fala para Marta o seguinte: Marta, ele há de ressuscitar. Aí a Marta, ela joga a esperança dela lá no futuro. A Marta fala assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Só que o Senhor não queria trabalhar com Marta a ressurreição dos últimos dias, ou a ressurreição quando Jesus voltasse para buscar a sua igreja. Não, o Senhor queria trabalhar com a Marta, era no presente, era no agora, era no hoje. Meu amado e minha querida, quando nós nos lançamos diante de Deus e buscamos o Senhor, ele continua tendo o mesmo poder para realizar o milagre na nossa vida hoje, conforme a sua soberana vontade.
Então não fique colocando a esperança, eu até creio, mas será que vai acontecer? Deus ele não opera na dúvida. Eu até creio, mas quem sabe depois da virada do ano? Eu até creio, mas sabe como é que é, né? Semana, já estamos quase no meio da semana, daqui a pouco chega o final de semana, quem sabe na outra semana? Não, eu até creio que se eu me prostrar hoje, se eu buscar hoje, o milagre pode acontecer na minha vida hoje. Queridos, então, nós precisamos entender a esperança, ou ter a esperança, é para o hoje. É para o agora. Esta mulher não deram uma bula para ela, não deram uma direção para ela. Ela simplesmente ouviu falar e ela foi ao encontro, assim como aquele homem, o cego na cidade de Jericó, que ele vai ouvir falar sobre Jesus e ele vai clamar ao Senhor. Então, observe que os milagres, eles vão acontecer quando há uma busca. Os milagres, eles vão acontecer, irmãos, quando nós vamos ao encontro do milagre. Quando não, acontece como, por exemplo, na ressurreição do filho da viúva de Naim, que o Senhor vai ao encontro daquele cortejo, daquele funeral, e o Senhor tem compaixão daquela mulher. Aquela mulher, ok, ela não foi ao encontro do Senhor, mas se você observar na palavra de Deus, a maioria dos milagres, eles são realizados quando a pessoa se coloca, quando a pessoa busca. Irmãos, a Bíblia fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então, irmãos, quando a gente pede, a gente recebe, quando a gente busca, a gente encontra. Faça de cada culto, faça de cada momento de oração uma oportunidade para você ir em busca do seu milagre e da sua resposta. A cada momento que você puder, ou a cada encontro que você tiver com a igreja, ou na igreja, faça desse momento uma oportunidade. É nesta noite que eu vou tocar na orla do meu mestre. Eu não vou esperar a próxima semana, não. Mas pastor, na semana passada eu fiz o mesmo esforço e algo não aconteceu. Mas Deus, irmãos, Ele quer que nós venhamos a continuar a buscá-lo até que Ele se revele ou até que o milagre dEle apareça ou aconteça na nossa vida. Porque Deus, Ele não opera onde há dúvida. E às vezes, o inimigo das nossas almas, ele tenta colocar dúvida em nosso coração. Por que ir em busca de milagre novamente? Quanto tempo você está buscando por esse milagre? Quanto tempo você está buscando por esta realização? Quanto tempo você tem buscado a concretização desse milagre na sua vida? E parece que Deus ele não está te ouvindo. Parece que Deus ele não está olhando para você. Deixa esse negócio para lá, esquece. Continue vivendo a sua vida, porque nada vai acontecer, irmãos. É engano, é balela, é mentira. Nós sabemos, queridos, que Ele é o pai da mentira, e Ele faz o possível, e se a gente deixar em nós, Ele vai fazer o impossível para nos tirar da presença de Deus, porque quanto mais nós caminhamos, mais nós estamos próximos da realização do milagre de Deus em nossa vida. Basta a gente parar para pensar e fazer uma analogia muito simples. Quando a gente começa o ano em janeiro, quando a gente chega em outubro, por exemplo, estamos mais próximos do final do ano do que em janeiro. São coisas óbvias. Então, quanto mais o tempo vai passando e quanto mais nós vamos buscando ao Senhor, mais próximos nós estamos do milagre de Deus na nossa vida. Mais próximo nós estamos nos aproximando do Senhor, então nós precisamos ter essa viva esperança. A esperança da nossa alma precisa continuar sendo Cristo Jesus.
A vida, meus amados e minhas queridas irmãs, nós sabemos que o inimigo, né, ele vai usando muitas coisas por aí afora, e a Bíblia fala que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele, Jesus Cristo, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É como um pai que cuida dos seus filhos. É como uma mãe que zela pelos seus filhos. É como um pai que faz o possível para oferecer o melhor para os seus filhos. É como uma mãe que faz o possível para oferecer o melhor para as suas filhas. Assim, ou melhor, além disso, muito mais além disso, é o nosso Senhor Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Quando nós estávamos no mundo, ou aqueles que estão no mundo, a Bíblia diz que nós éramos como ovelhas sem pastor. Ovelhas que não têm, o pastor lhe dá a direção da ovelha, para a ovelha seguir. A função do pastor, ou uma das funções, é levar as ovelhas em águas tranquilas e campos verdejantes. Esta é a função do pastor. E o bom pastor, quando ele nos encontra, ele deixou 99 e foi atrás da ovelha Manuel, que estava perdido no mundo. Aí ele trouxe a ovelha Manuel para o aprisco. E a partir deste momento, a ovelha Manuel, ela tem o direito de ser chamada de filho de Deus. Então não temos mais uma linhagem, né? ou a nossa linhagem agora passa a ser a linhagem de filho de Deus. E como filho de Deus, ele é um pai que tem cuidado de nós. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente fica triste, às vezes nós vamos ficando preocupados, desesperados com algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas se esta palavra, eu tenho esperança no meu Salvador, eu tenho esperança no meu Deus. A gente poderia pegar aqui o exemplo de Jó, que Jó ele acaba perdendo todos os seus bens. Todos. Ele perde os seus filhos, que é o bem mais precioso de um pai, os seus filhos. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu as suas riquezas. E aí, no meio dessas perdas todas, irmãos, Jó ele vai falar que ele continuava esperando em Deus. Bem sei que tudo pode, capítulo 42, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. A esperança de Jó estava no Deus que Jó servia. E o interessante é que o patriarca Jó, ele vai viver lá pelo período do livro de Gênesis, período de Abraão aproximadamente. Jó ele não tinha Bíblia, Jó ele não tinha palavra, Jó ele não tinha Torá, mas ele era íntimo de Deus e Deus era íntimo dele. Ele era próximo do Senhor e ele tinha certeza que no fim o Senhor se levantaria para acabar, para dar um basta no caos que aquele homem estava passando, e assim o aconteceu. Nós observamos então que a esperança, ela precisa estar no nosso coração. O tripé do cristianismo é a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Então, a esperança, irmãos, ela está ali junto com a fé. A esperança, ela está ali junto com o amor. E esta mulher, ainda que ela não tenha participado de nenhum curso teológico, ela não esteve em nenhum culto, ela não pôde estar na sinagoga, ela não pôde estar no templo, ela estava anos sem oferecer sacrifícios e ofertas no templo, mas ela tinha esperança em Jesus Cristo de Nazaré. Então ela tinha esperança. Segundo, irmãos, esta mulher, ela vai reconhecer o poder de Deus. O reconhecimento sempre em Deus vai ser grande, e quando nós reconhecemos a Deus, nós estamos tributando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos tributando a Ele, o Senhor é Deus e eu sou seu filho. Nós estamos tributando a Ele, o Senhor é
grande e eu sou pequeno demais. Nós estamos tributando a Ele. O Senhor criou todas as coisas e eu sou uma criatura que o Senhor fez, sou coroa da sua criação e tornei-me seu filho. O nosso Deus, irmãos, nós tributamos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus Cristo, ele continua sendo rei, ele continua sendo sacerdote, e ele continua, irmãos, governando todas as coisas. E também como profeta. Como profeta, ele tem falado a sua vontade para a vida da sua igreja, que sou eu e é você. Como rei, ele continua governando e controlando todas as coisas. E como sacerdote, ele é aquele que vai fazer a mediação entre nós e Deus. Ele é aquele que coloca no meio. Ele é aquele que está ali fazendo a ligação entre o seu povo e Deus. Ele é o único que, como sacerdote, pode interceder para que o seu povo encontre a salvação. Não é à toa que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele é o único que tem o poder para fazer com que nós nos encontremos com o nosso Deus. Ele não diz que ele é um caminho, ele diz que ele é o caminho. Ele não diz que ele é uma verdade, ele diz que ele é a verdade. Ele não diz que ele é uma vida, ele diz que ele é a vida. Então nós precisamos sempre tributar ao nosso Deus, irmãos, toda a honra e toda a glória e todo o louvor quando chegarmos ou quando chegamos diante da presença do Senhor. É como foi louvado aqui, irmãos, nós somos pequenos demais, nós somos, irmãos, inferiores demais diante da grandeza do nosso Senhor, diante daquele que do nada ele fez tudo, diante daquele que tem condições de continuar realizando tudo aquilo que aprouver a ele, porque a Bíblia fala, meu amado e minha querida, que olho não viu, ouvido não ouviu e jamais subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Jamais passou pelo coração. Paulo, ele viu coisas inenarráveis que ele nem pode contar, mas nem isso que Deus preparou para a sua igreja. Coisas grandes. Por isso que a Bíblia fala, lá no livro de Lamentações, quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança, porque quando a gente coloca na nossa memória, a gente começa a lembrar só de coisa triste, só de coisa ruim, só de problema, só de dificuldade, a gente para de adorar a Deus e começa a colocar os nossos olhos nos problemas. Mas quando nós, no meio de toda a problemática, de toda a dificuldade que encontramos, nós continuamos adorando e falando: Senhor, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei, eu confio, eu acredito que vai ser como antes, que o Senhor vai continuar realizando milagres e milagre vai acontecer na minha vida. Irmãos, os planos de Deus, não adianta o homem tentar impedir, porque eles irão acontecer. Só que todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus tem um tempo. Tem um tempo entre promessa e cumprimento. Tem um tempo entre palavra de Deus e realização. Às vezes não vai acontecer de uma hora para outra, mas eu tenho que crer como se fosse acontecer de uma hora para outra. Dá para entender? Exemplo, Jesus ele vai voltar, alguém sabe quando? Mas a gente tem que crer que ele pode voltar hoje. A gente sabe que ele vai voltar. A gente não sabe quando ele vai voltar, mas a gente espera Jesus hoje. A gente sabe que a gente está com uma situação precisando de um milagre. A gente não sabe quando o milagre vai acontecer, mas uma coisa a gente precisa entender: eu vou buscar o meu milagre hoje. E se hoje eu não conseguir? Amanhã eu continuo buscando. E se amanhã eu não conseguir? Depois eu vou continuar buscando.
Irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, irmãos, precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então tenha fé, essa palavra pequena demais, fé, mas ela faz uma diferença muito grande em nossa vida. Se nós pudéssemos pegar aqui, vamos pegar só mais um exemplo do Antigo Testamento, que foi o exemplo de Davi. Davi, ele vai levar comida para o seu irmão, ou para os seus irmãos na batalha contra o gigante Golias, e aquele homem estava 40 dias aproximadamente afrontando um exército. E Davi, ele vai ao encontro, Davi, ele olha aquilo tudo, Davi chega para o rei e fala para o rei que ele quer lutar contra o Golias. E o rei fala que ele era pequeno, que ele era menor, que ele não tinha condições. E ele fala que ele já tinha matado o urso, que ele já tinha matado o leão. Davi, ele já tinha sido ungido rei, mas Davi ainda não estava reinando. A promessa de Deus na vida de Davi, ela ainda não estava acontecendo, mas Deus já tinha ungido a ele como rei. E ele vai para a batalha, o Saul tenta colocar a armadura nele, mas Saul era alto, Saul sobressaía diante de todo o povo, e Davi era um menino, um jovem, franzino. E Davi fala, não, deixa essa armadura para lá. E Davi, ele vai ao encontro de Golias, ele pega algumas pedras, 5 pedras, no ribeiro, e vai ao encontro, e com uma funda, irmãos, ele vai acertar a testa do gigante. Observe, meu amado e minha querida, que a estratégia para o milagre, quem dá não sou eu e nem é você, mas é o próprio Deus. É Deus quem vai dando-nos estratégia. O que a gente precisa entender é, gigante, você vem a mim com espada e com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que vai fazer a diferença em nossa vida. Então nós reconhecemos, nós tributamos a Deus, irmãos, toda a honra, todo o poder, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é Deus. E nós, irmãos, somos criaturas que depois de adoção, de adotados por Ele, nós somos agora filhos de Deus. Mas eu quero caminhar mais um pouquinho com os irmãos, dizer também que a fé em Jesus, ela faz com que nós venhamos a tomar decisões. Observe que esta mulher, irmãos, a decisão que ela toma é uma decisão de ir ao encontro, de ir em busca. O tempo passou, 12 anos, ela perdeu 12 anos da vida dela. Não era aquilo lá, eu vou lá porque eu vou tentar, se der certo deu, se não der, já 12 anos, mais um mês, mais um ano, não vai fazer diferença, não. Ela queria resgatar a sua vida social, ela queria resgatar a sua vida familiar, ela queria resgatar, irmãos, a sua vida religiosa, ela queria viver como uma mulher normal da sua época vivia, então ela não vai desistir, ela vai aproveitar a oportunidade para ir ao encontro, só que neste momento ela tem que tomar uma decisão. Qual é uma decisão? Tem uma multidão em volta de Jesus. Imagine se alguém da multidão olhasse para aquela mulher e reconhecesse que aquela mulher estava impura. Imagina se um vizinho daquela mulher olhasse para ela e ia falar, você não pode estar aqui não, você é impura. E olha, essa mulher não pode estar aqui, vamos botar ela para outro arraial. Ela não pode estar no meio da multidão, mas ela vai romper com isso tudo. Ela vai ir em busca do milagre na vida dela. E aí, com uma multidão, ela vai se arrastando até chegar a Jesus, próximo de Jesus. Com certeza, de repente, você já passou em alguns lugares, ou já viu alguma cena, ou de repente até vivenciou, você está no lugar onde uma multidão começa a te espremer, a te apertar, e você precisa ir, de repente, para um outro lado, e você vai tentando dar um jeito para chegar até o outro lado. Era pior do que isso que a mulher estava passando. Mas ela foi se arrastando, porque ela queria e precisava romper o desafio de enfrentar a multidão. Qual tem sido o desafio que tem feito você olhar para a situação e, de repente, tem feito você se acomodar e não querer enfrentar esse desafio para chegar aos pés de Jesus, para que Ele realize o milagre na sua vida? Porque desafios todos nós temos.
Dificuldades todos nós enfrentamos. Paredes, de vez em quando aparecem algumas. Multidões, de vez em quando aparecem algumas. Porém, nós precisamos decidir superar os obstáculos da vida. Nós precisamos decidir superar as dificuldades. Porque, amado e querida de Deus, é depois de momentos de dificuldades que as respostas de Deus elas virão sobre as nossas vidas. Moisés, por que clamas a mim? O mar vermelho à frente, o povo murmurando. E Moisés sem saber o que fazer. Moisés vai orar ao Senhor. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Pega o cajado, toca no mar, que o mar vai se abrir e você passa com o povo. O povo pedindo pão. Deus fala para Moisés que ia mandar o maná todo dia. O maná caía todo dia, durante aproximadamente 40 anos. O maná caía. Todo dia não, né? Deixa eu me corrigir aqui. Caía domingo, caía segunda, caía na terça, caía na quarta, caía na quinta e caía na sexta. Só não caía no sábado. Sábado, o povo... É interessante, pastor Charley, que o maná de domingo para segunda você não podia guardar, que ia estragar. De terça para quarta, de quarta para quinta e assim sucessivamente. Mas da sexta para o sábado, porque sábado era o dia de descanso, eles podiam guardar, porque não ia estragar. É interessante para nós vermos o cuidado de Deus. Porque Deus, o sétimo dia, né, Jesus ele veio quebrar, né, Jesus curou no sábado, falou a respeito do sábado, mas o sétimo dia para o judeu, até aquele momento, até o Antigo Testamento, era um dia que realmente não podia fazer nada, porque né, Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo ele descansou, então era o descanso da terra. Só que se guardasse de sexta para sábado, não ia estragar, mas os outros dias estragariam. O que é isso? É a providência de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus falando para o seu povo: enquanto vocês acreditarem em mim, vocês continuarão a ver o milagre na vida de vocês. Aí o povo murmura, pedindo água. Águas amargas tornam-se potáveis. Aí o povo murmura em outro momento, pedindo água. Não tinha água, Moisés, toca na rocha. Moisés vai lá, toca na rocha. Na outra vez, Deus mandou Moisés falar a rocha, e Deus vai e fere a rocha novamente, e por isso Moisés não entra na terra de Canaã. Mas, enfim, sempre quando tem um grande desafio, ou diante de grandes batalhas, é porque vem grandes conquistas e grandes milagres. Um exemplo aqui, rotineiro, cotidiano. Imagine, um time de futebol, aqui do Rio de Janeiro, da 4ª divisão. Imagina esse time de futebol do Rio de Janeiro, da 4ª divisão, ganhando da Juventus, lá da Itália. Vai ser falado no mundo todo. No mundo todo, ainda que seja amistoso. Por quê? O desafio foi grande. Agora imagine esse mesmo time da 4ª divisão jogando contra um outro time da 4ª divisão e ganhando. Qual é a repercussão? Nenhuma. Por quê? Não teve desafio? Então, quanto maior o desafio, maior vai ser o milagre na sua vida e maior vai ser a glória de Deus manifestada na sua vida. Quanto maior o desafio, maior será a glória de Deus na sua vida. Então não se preocupe com o tamanho do problema, mas se preocupe em olhar para Deus diante do problema e crer. Problema, você continua na mesma estatura, você continua no mesmo lugar, você continua no mesmo jeito, mas o Deus que eu sirvo, Ele é grande e governa todas as coisas e opera conforme a sua vontade e o seu querer. Então, nós precisamos tomar decisão de superar os desafios. Não temer diante dos problemas, não olhar para trás, irmãos. A Bíblia fala em Hebreus que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás. Retroceder é olhar para trás. A Bíblia fala que quem tem posto a mão no arado, e a Bíblia não fala de largar o arado. Quem põe a mão no arado e olha para trás. Ela não fala de largar o arado. Se você pôs a mão no arado, se você está buscando algo com fé, e se você continua com a mão no arado, mas você só olhou para trás, você continua com a mão no arado.
Você continua segurando o arado, mas continue segurando o arado, olhando para frente. Já reparou que quando você está caminhando, quando você está andando, quando você está indo em direção de um local que você deseja chegar, dificilmente você vai se distrair? Você quer chegar lá. Você, às vezes, não sabe como chegar, mas você quer chegar até lá e você não se distrai. Alguém vai falar de um lado, alguém vai falar de outro lado, mas você está focado, você está focada em chegar no local que você ou que Deus destinou para a sua vida. E aí, no meio dessa caminhada, multidões, às vezes, nos empurram, multidões, às vezes, falam para nós pararmos, multidões, às vezes, nos impede de chegar até lá, até o local da nossa bênção, e nós precisamos, querido e querida de Deus, como diz a Bíblia, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Somente assim nós vamos experimentar o milagre de Deus na nossa vida. E aí, quando Deus muda, Deus não muda só por fora, Deus muda também por dentro. Porque o Senhor, Ele fala para esta mulher, filha, a sua fé te salvou. Ele não cura só a mulher. Ele, esteticamente, né, ou aparentemente, o fluxo de sangue não ia mais sair, não ia mais jorrar. Essa mulher não teria que ter mais os cuidados que ela tinha antes. Só que Deus, antes dele trabalhar no lado físico, ele quer trabalhar no lado espiritual. Antes de Deus realizar o milagre na minha vida e na sua vida, ele quer nos salvar. Ele quer que nós tenhamos acesso ao céu quando ele vier buscar a sua igreja. Então, amado, entendamos que o Senhor, ele se preocupa com o nosso exterior, mas o Senhor se preocupa muito mais ainda com o nosso interior. O Senhor, ele quer realizar milagres de salvação, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer realizar coisas grandes nas nossas vidas, mas antes de Deus trabalhar por nós, Deus quer trabalhar em nós. Primeiro, ele quer trabalhar em nós. Primeiro, ele quer trabalhar na nossa vida para que depois disso, de nós termos experimentado esta maravilha, por quê? Porque quanto mais a gente sabe, né? Quanto mais a gente tem experiência, mais a gente tem coisas para contar. Mais a gente tem coisas que agregam a nossa vida. Mais, imagina, eu acho que eu falei isso aqui naquela segunda-feira, mas imagina qual milagre, de repente, Jairo ele contando sobre o milagre da cura da filha dele. Jesus ressuscitou a filha do Jairo. Aí a mulher, essa mesma mulher que nós estamos falando aqui, ela falando do milagre de Jesus ter cessado o fluxo de sangue dela. 12 milagres. Né? Aos olhos humanos, tem pesos diferentes. Agora imagina a Maria, a irmã de Lázaro, chegando, realmente, ele fez esse milagre, né, nessa mulher, curou o fluxo de sangue dela. Ele ressuscitou sua filha, Jairo, né, com horas, né, ou minutos de morta, mas com meu irmão foi diferente. Foram 4 dias. 4 dias. Aos olhos humanos, né, o milagre maior foi o de Lázaro. Mas aos olhos de Deus não tem maior e nem menor, porque ele é Deus e faz tudo conforme a sua vontade. Ele simplesmente, para ele não é como eu e você. Se alguém pedir para a gente pegar, 30 quilos, 40 quilos, a gente vai fazer um esforço hercúleo. Se alguém pedir para a gente pegar 2 quilos, a gente não precisa fazer tanto esforço assim. Só que Deus não é dessa forma. Para Deus, só para a gente entender, para Deus pegar 5 quilos ou pegar 5 toneladas, não tem esforço a mais e não tem esforço a menos, porque Ele é Deus. Para ele curar uma unha encravada, para ele curar a pessoa de Covid, não tem diferença, porque ele é Deus. É ele quem criou a máquina humana ou o ser humano, e ele conhece o ser humano mais do que todos os seres humanos. Ele deu inteligência aos médicos, mas aquele que deu inteligência aos médicos, ele é o médico dos médicos. Como é importante a função da medicina, né, na humanidade. A gente viu isso muito veemente
com muita veemência nos últimos meses e nesse 1 ano e pouco. Mas imagina quem deu inteligência a esses médicos. Quem deu inteligência a esses cientistas. Quem deu inteligência a essa turma que estão buscando, continuando dar vida às pessoas que estão, de repente, indo lá para a UTI. É Deus que continua operando. E quando Ele fala chega, e quando Ele fala basta, ou quando Ele fala agora, não tem homem que tenha poder para falar algo diferente, porque diz a palavra de Deus que a palavra dele não volta vazia. Antes faz aquilo que a Ele apraz, aquilo que a Ele agrada. Então, aquilo que Deus determinou para a minha vida, aquilo que Deus determinou para a sua vida, o milagre que nós estamos esperando, Ele já disse, vai acontecer. Agora, espere o tempo dele de acontecer. Vai acontecer, agora somente espere o tempo de acontecer. Não dá, irmãos, para a gente se precipitar. Eu costumo trazer muitos exemplos do meu dia a dia, do meu cotidiano, principalmente no meu relacionamento familiar. Mas agora, recentemente, o Miguel, mais novo, ele estava com um celular muito ruinzinho, né? Porque o celular lá de casa ia passando de... O meu ia para a esposa, da esposa ia para o outro filho, do filho ia para o pequenininho, só para brincar, para jogar e tal. Só que estava muito ruinzinho, às vezes desligava sozinho, aquela coisa toda. E ele foi juntando lá um dinheirinho que a vovó dava, um dinheirinho que eu dava e tal. E eu estou falando para ele, no dia das crianças, eu vou te dar um celular novo. Isso foi em agosto, julho, agosto, setembro, outubro. Eu falei que ia dar, mas eu disse quando ia dar. Então não adianta querer antes. Ah, pai, não, outubro. Ah, não, outubro. Não, tem um tempo, irmãos. Tudo que deu, e isso é bom também, que vai nos ensinando a esperar, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, mas existe alguém que está, assim como eu e a minha esposa autoridade sobre a vida dele, Deus tem também autoridade sobre as nossas vidas, e Deus já falou para mim e para você, o milagre vai acontecer, agora espere, agora aguarde, porque no tempo dele, no tempo do Senhor, vai chegar para mim e para você aquilo que ele prometeu. Não dá para a gente querer dar jeitinho, irmãos. Querer pegar atalho. Lembra do Abraão com a Sara? A promessa, eles tinham a promessa. Vocês terão um filho. A promessa era que a descendência de Abraão herdaria a terra. Só que Abraão vai ficando com uma certa idade, a Sara também, e olha um para o outro, Deus prometeu, mas já que a gente não consegue, né, eu não consigo gerar, vamos fazer o seguinte, pega Agar, a serva, a mais nova, tenha relacionamento com ela, vai ser teu filho, vai ser meu filho também, e a gente cria a criança. Só que a promessa na vida do Abraão e da Sara não era Ismael, era o Isaque. E mesmo com Ismael, e interessante é que o Isaque, ele nasce, com Ismael já é um pré-adolescente para adolescente, irmão. Os anos ainda continuam passando, os anos continuam avançando, e no tempo de Deus, Deus permitiu que a Sara engravidasse, e a partir daquele momento ali, depois de 9 meses, o Isaque veio a nascer, e o Isaque é o filho da promessa, e Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12, e aí a nação cresceu assustadoramente, para preservar o povo de Israel, e a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então não queiramos nós darmos jeitos para que milagres aconteçam. Sabe por quê? A gente pode se perder no meio dessa caminhada. E Deus não quer que a gente venha se perder. Deus quer que a gente venha continuar crendo nele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele quem tem cuidado da sua vida, é ele quem tem cuidado da minha vida. Essa mulher, ela se arrasta, ela toca em Jesus, na mente dela, se eu tocar, eu serei curada. Ela toca, ela é curada, Jesus para. E vira para quê? Para os discípulos, quem me tocou? Aí Pedro, ele, Senhor, a multidão te aperta, é muita gente. E o Senhor pergunta quem me tocou? E
Jesus ele fala assim, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Não foi um toque comum, mas foi um toque especial. Não foi um qualquer toque. Não foi tocar por tocar, encostar por encostar, não. Foi um toque de fé, irmãos. E aquela mulher ainda tentando se ocultar diante de uma multidão, ela vai falar para ela, Senhor, foi eu. Talvez pela vergonha, talvez para não querer ser descoberta devido ao seu fluxo sanguíneo, mas naquele momento ali Jesus vira para aquela mulher e vai dar a sentença que eu disse aqui anteriormente, filha, a tua fé te salvou. Então, amado e querida de Deus, estamos em busca de milagres constantemente. A nossa vida, ela precisa continuar sendo movida, movimentada por desejos, por vontades, por realizações, seja ele em qual área for da nossa vida. Nós cremos que Deus ele pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Existem coisas que saem do plano natural. Existem coisas que saem do plano que nós vemos e vai para um outro plano, o plano espiritual. E nesse plano espiritual, nós temos um Deus que conhece o meu e o seu pensamento. Nós temos um Deus que conhece o meu e o seu levantar. Nós temos um Deus que sabe da intenção do nosso coração quando vamos para a casa dele para adorá-lo. Então, todos os cultos, toda oração, todo momento que você estiver com a igreja, ou todo momento que você estiver na igreja, ou em todos os momentos da nossa vida, porque somos a igreja, no trabalho, na faculdade, onde estamos, em todo momento, entenda, você continua buscando e esperando o seu milagre. E nesse contexto, nós já vamos estar orando, e nesse contexto, irmãos, não compartilhe com quem não tem a mesma fé que a sua, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque você vai compartilhar e a pessoa vai duvidar. Porque você vai compartilhar e a pessoa vai dizer, não adianta. De repente ela foi frustrada. De repente ela tinha uma promessa, ou ela até tem uma promessa, e no meio da caminhada ela mesma se perdeu. E aí, porque ela se perdeu, ela acha que você não vai conseguir. Mas se aproxime de pessoas que podem te trazer para o altar. Aproxime-se de pessoas que, eu sei, isso aí é muito difícil, mas nós cremos em um Deus que para Ele não tem impossível. Nós cremos em um Deus que colocou Jesus no ventre de Maria. Já parou para pensar nisso, irmãos? Qual outra mulher teve um filho gerado pelo Espírito Santo? E quem colocou Jesus no ventre de Maria? O Deus que nós servimos. Quem conduziu a história e quem conduz a história até os dias de hoje, irmãos, é o Deus que nós servimos. Passaram-se reinos, levantaram-se príncipes, imperadores, governadores, presidentes. Nações se levantaram, algumas não existem mais, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Como tem aquele louvor, sabe qual é a resposta? Nós vivemos de milagres. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei de uma coisa, nós vivemos de milagres. Eu não sei o que você precisa. Você não sabe do que eu preciso. Mas nós sabemos de uma coisa. Nós vivemos de milagres. Nós vivemos de milagres. E milagre o pastor não consegue fazer. O irmão não consegue fazer. Milagre não. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Falei aqui naquela segunda-feira. O Lázaro vem para fora, o Senhor faz. O tirar a pedra, Ele mandou tirar. Tirem a pedra. Tirai a pedra. Ele não podia falar para Lázaro sair com a pedra no local? Ou ele mesmo não podia remover a pedra? Podia, tranquilamente. Só que não.
tirai a pedra. A pedra foi removida. Lázaro, vem para fora. Aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer. O impossível, ele é expert em fazer. Ele faz. Ele faz. Ele é Deus. Coloque-se de pé nessa noite, irmãos. Você que veio aqui nesta noite, você tem buscado respostas de Deus para a sua vida. Você tem buscado o milagre de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Só Deus sabe como você chegou aqui. Mas eu quero liberar uma palavra para a sua vida, você vive de milagres. A sua vida é um milagre. Vai acontecer conforme a vontade de Deus para a sua vida. Apenas continue buscando, continue clamando, continue indo ao encontro do Mestre. Não importa quantas vezes você precisa bater, mas continue batendo. Insista, irmãos. Sabe aquela compra que a gente faz e fica esperando chegar na nossa casa? E quando alguém toca a campainha, a gente pensa que é o entregador, que é alguém, a gente fica naquela expectativa. Pois é, cada vez que você vier em busca do seu milagre, quando alguém toca a campainha, você fala assim, é o carteiro, é o entregador, né? Que está, aí você vê, é um vizinho, é um conhecido, e não é aquilo que você estava esperando. Mas cada vez que você vier para a casa do Senhor, venha com a esperança renovada. Hoje é a noite do meu milagre. Hoje é a noite do meu milagre. Hoje é a noite da resposta de Deus para a minha vida. Deus, Ele tem uma resposta para cada um de nós. E não desista dessa caminhada. Não desista nesta caminhada. Porque enquanto nós estivermos aqui, há uma esperança viva para cada um de nós. E o nome dessa esperança continua sendo Jesus Cristo. Ele é a esperança. Ele é tudo aquilo que precisamos. Eu quero orar nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelas nossas vidas. Que você e eu, que nós venhamos a entender que aquilo que você tem buscado para o Senhor, Deus tem poder para realizar. 12 anos, essa mulher sendo frustrada. 12 anos, a expectativa desta mulher ficando de lado, até que um momento, ela deixou a expectativa de lado e passou a ter esperança. Em alguns minutos, a resposta que ela precisava chegou, porque Jesus estava perto e ela o buscou. Jesus está na casa nessa noite. Jesus está no nosso meio nesta noite. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, Ele disse, Ele estaria presente. Aquilo que ligamos na terra, Ele liga no céu, irmãos. Aquilo que concordamos em terra, é como se Ele estivesse assinando embaixo. É como se Ele estivesse pegando a sua assinatura e confirmando a nossa oração. Agora só esperamos, queridos, o tempo dEle agir. O normal nós fazemos. O milagre, deixa que Ele continua sendo Deus e Ele continua realizando. Senhor, nós estamos em Tua presença nesta noite. Na Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, Te bendizer. E queremos tomar posse dessa palavra, Senhor. Queremos, ó Deus, colocar essa palavra na tábua do nosso coração. Senhor, que a cada dia tenhamos a viva esperança de que o Senhor vem buscar a sua igreja, a sua noiva. E nós fazemos parte desse povo que vai morar no céu. E Senhor, desta forma, desta feita, nós te pedimos, continue cuidando de nós. Senhor, aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos buscado, Senhor. Ainda que a sociedade diga que não, e o Senhor está dizendo que sim, vai acontecer. Nós estamos aqui buscando por milagres, Senhor. Estamos aqui, Senhor, cada um com a sua busca, cada um com o seu propósito, Senhor. Nós não temos condições de saber o que cada um tem buscado, mas o Senhor conhece, sonda os nossos corações.
Então nesta noite, Senhor, colocamos diante do teu altar, colocamos uma vez mais diante da tua presença. Senhor, faça novamente em nós, faça novamente em nós, Senhor. O milagre que estamos buscando, Senhor, realize em nossa vida, meu Deus. Aqui estamos, ó Deus, cada um de nós com a nossa perspectiva, com a nossa esperança, cada um de nós com a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Talvez alguns aqui possam estar com uma fé ainda que não está no alcance do milagre, Senhor, mas nesta hora, Pai, vivifica-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, cada culto é um culto, cada encontro é um encontro, cada mensagem é uma mensagem, cada coração é um coração, cada vida é uma vida, Senhor. Então vai ao encontro, Pai, das nossas necessidades nesta hora. Tudo aquilo que temos buscado em Ti, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, faça, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Aqui está o Teu povo, Senhor, aqui está a Tua igreja, que Te busca com coração sincero, Senhor. Pais buscando por filhos, filhos buscando por pais, esposos buscando por esposa, esposa buscando por esposo. Senhor, que em o nome de Jesus, meu Deus, supra aquilo que estamos Te pedindo nesta hora, e nós vamos testemunhar do Teu milagre em nossas vidas. Nós vamos testemunhar que o Senhor fez, que o Senhor realizou, que o Senhor operou, porque Tu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tu és Deus, e está acima de tudo, e está acima de todos, e nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.